Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá, eu sou o Kapan Katsuragi e se você acompanha meu trabalho há algum tempo sabe como eu fiquei pulando de plataforma em plataforma atrás de uma plataforma boa de podcast, né? Eu encontrei algumas, mas nenhuma como a Anchor e eu tô migrando definitivamente para ela. Você ainda vai poder ouvir o podcast no Castbox e no Spotify, porque o Anchor ele distribui pro Castbox, pro Spotify, pro Apple Podcast, para outras plataformas. Então você vai poder continuar acompanhando do jeito que eu acompanhava. Mas o Anchor ele tem algumas funcionalidades diferentes, né? Se você tem um aplicativo no celular, você pode mandar uma mensagem de áudio diretamente para mim, né? Ou para qualquer outro podcaster que você admire, que você queira mandar alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio, alguma ameaça de morte, enfim. E ele vai poder usar esse trecho no podcast, vai poder fazer algum comentário, vai poder responder a sua pergunta, vai poder fazer alguma piada. Então é uma interação interessante, eu gostei, e dá para editar direto do celular, dá para editar direto do computador, gravar também direto do celular e direto do computador. Então é uma mão na roda. Se eu quiser gravar alguma coisa no meio da rua, se eu quiser gravar na faculdade entrevistando alguém, é uma mão na roda, é muito fácil. E se você fizer por zoeira, é ótimo. Se você fizer profissionalmente, dá para monetizar. Então é por isso que eu peço, se você gosta de podcast, se você gosta de fazer esse tipo de coisa, dá uma olhada aí, que é interessante. Baixa no anchor.fm, né? anchor.fm. Dá uma olhada, dá uma testada, que tenho certeza que você vai gostar de algum jeito. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. E eu sou o Kapan Katsuragi e estou desgraçado da cabeça. Não foi um dia muito legal, não. Sabe aqueles dias que absolutamente tudo dá errado, assim? Você tinha X planejado e acontece Y da pior maneira possível. Pois é, eu tinha planejado fazer muita coisa hoje, inclusive eu tinha planejado fazer esse podcast de tarde, mas não deu certo porque eu passei a tarde toda fora, totalmente fora da rotina. E aí bugou todo o meu horário. Eu tinha planejado escrever no final da manhã e fazer o podcast de tarde, e aí ia dormir de noite, porque essa é uma das minhas metas para esse ano. Eu vou voltar a dormir direito, vou ter um horário de gente, né, e trabalhar direito. Pelo menos assim, umas 10 horas eu já quero estar escrevendo, quero estar editando, quero estar fazendo alguma coisa produtiva. Não deu certo. São 1h54 na hora que eu tô gravando isso, então eu já posso mandar meu horário de sono pro espaço. Mas não foi assim falta de tentativa, né? Pelo menos eu tô tentando. E também eu tô com muita coisa planejada para esse ano. Eu tô com a minha schedule pronta até abril. Se você é padrinho, você sabe o que eu tô planejando fazer, então Como é que vocês estão aí? Faz um bom tempo desde que eu fiz podcast, né? Faz tipo quase um ano. A última vez que eu fiz a gente tava tretando sobre Ariel Negra e os remakes da Disney. Passou quase um ano e ninguém mais lembra, né? Pra variar. Eu também quero anunciar que eu tô fazendo algumas mudanças, né? Porque esse podcast vai ser o primeiro de uma nova safra, né? Eu não vou acabar com o Kapan Comenta, de jeito nenhum, eu não poderia fazer isso. Mas porque assim, eu tava vendo que saiu o Disney Plus, né? E como vocês sabem, o podcast, ele é muito focado em Disney. Só que tipo, saiu muita coisa mesmo. Só ano passado foi Imagineering Story, The Mandalorian,
High School Musical, o musical, a série, foi... Tô esquecendo de alguma coisa que eu não vou falar. Encore. Esse ano já começou a sair Diário de uma Futura Presidente. Tá tendo outras séries também que eu não me importo, tipo O Mundo de Acordo com Jeff Goldblum, aqueles curtas com o Garfinho do Toy Story, que eu também não me importo. Então eu pensei, cara, tá saindo muita coisa e eu não vou dar conta de fazer isso com postagem semanal, porque eu tenho pra mim toda quarta-feira, ou pelo menos até sexta-feira, sábado, uma vez na semana, eu quero estar com um artigo pronto, um texto pronto, né? E eu vi, cara, não vai dar pra eu fazer texto a essa velocidade de série, de coisa que vai estar no Disney Plus. Então eu fiz o seguinte: o que for relacionado ao Disney Plus de série, eu vou fazer em podcast. Do mesmo jeito que eu fazer Capa Comenta, com de 2 a 3 assuntos no mesmo podcast, né? Com de 2 a 3 blocos. E os filmes, mesmo que se for filme do Disney Plus, eu vou deixar para fazer no blog, porque é mais fácil para assistir, menos tempo, é menos cansativo, é menos coisa para escrever, né? Não tem nada de muito complicado, mas para fazer um texto sobre Mandalorian, sobre Imagineering Story, é muito cansativo, sobre Encore é muito cansativo, então é mais fácil só fazer podcasts, né? Eu tô só gravar, é só abrir o microfone e começar a falar besteira, e vocês fingir que achar engraçado e vida que segue. E eu tô testando o Anchor, né? Esse vai ser o primeiro podcast que eu vou fazer inteiramente no Anchor, para poder testar a plataforma, testar a edição e tudo mais. Se eu não gostar, eu volto pro Reaper, porque, enfim, também posso fazer isso. Mas eu quero ver como é que é o Anchor, eu quero ver se eu consigo me habituar, porque ele parece ser fácil, então tudo bem. Edição de vídeo, eu vou continuar testando o Olive, né? Eu tô editando um outro vídeo, quero estar com esse vídeo pronto, quero estar com o outro pronto até o final de março, que eu não vou dizer o que é, os padrinhos sabem, mas eu vou deixar um mistério. E tem mais 2 projetados, né? 2 vídeos projetados, 2 vídeos planejados para esse ano, né? 3. Que um é o pedido do padrinho JC, e outros 2 que um é uma coisa aleatória, mais experimental, e o outro é da maravilhosa resenha de Oz, que eu tô com o texto pronto desde o ano passado. Eu quero aprender a usar melhor o Olive, né? Porque, enfim, ele é de graça e roda no meu computador por enquanto. E é basicamente isso. Tem mais projetos de vídeo, mas enfim, são assuntos para outro dia. E eu tô muito cansado mentalmente. Cheguei em casa, eu tomei uma ousadina, porque, pelo amor de Deus, o dia todo pareceu como se fosse um martelinho, aqueles martelinhos de médico, que ele fica batendo no seu joelho para ver seu reflexo. Pronto, eu tava desse jeito o dia todo, como se tivesse um martelinho daquele na minha cabeça. Não era dor de cabeça, não era nada, era só era muita coisa pra pensar, muita coisa pra planejar, muita coisa pra... Tava cansado. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto deste podcast, que é o volume 1 de Disney Plus, né? E sim, séries antigas, se elas estiverem no Disney Plus, eu vou estar falando do mesmo jeito. Eu provavelmente vou resenhar a série da Rapunzel aqui também. Que mais? Kim Possible, totalmente. DuckTales, sim. Darkwing Duck, total. Isso os antigos, né? Os novos eu acho que também eu não consigo me ver mais com tanto saco para escrever um artigo sobre uma temporada de uma série. Riverdale, talvez eu vá fazer a mesma coisa, mas é porque Riverdale não merece todo o esforço que eu faço no artigo. Ou talvez eu ainda faça, não sei. Depende.
Mas porque, tipo, essa temporada de Riverdale tá tão mec, não... Enfim, vamos pro artigo hoje. Foco. Eu vou tentar me desviar menos. E vamos lá. Hoje, as duas séries do Disney Plus que eu consegui terminar até agora, né? O resto tá baixando porque a gente ainda não tem Disney Plus aqui. No momento que tiver, eu vou pedir patrocínio do Disney Plus porque, né? Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre The Imagineering Story e The Mandalorian. Mandalorian. There's a great, big, beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great, big, beautiful tomorrow, and tomorrow's just a dream away. Man has a dream, and that's the start. He follows his dream with mind and heart. When it becomes a reality, it's a dream come true for you and me. So there's a great, big, beautiful tomorrow. Eu já quero pedir perdão também antecipado, caso vocês escutem ruído de ventilador, ou grilo, ou a Zelda latindo, ou vigia passando, ou qualquer coisa assim. Vamos falar de Imagineering Story. Capan, o que raios congelantes é o Imagineering? Imagineering para você que não está conseguindo visualizar a palavra ainda, é a mistura de Imagination e Engineering, né? Imaginação e engenharia. Então esses caras são os engenheiros da imaginação. Eles são caras formados em física, arquitetura, arte, ciência, gastronomia, o que você imaginar, mas principalmente arte e arquitetura e física. Esses são os caras que projetam os parques da Disney, né? O layout do parque, as estruturas, os brinquedos, as rides, como vai ser a apresentação dos face characters, dos for characters, e na maioria dos casos também restaurante, qual vai ser o cardápio. E o trabalho desses caras é espetacular. Eu sempre tive muito respeito pelos Imagineers, porque, meu Deus, é uma responsabilidade tão grande. E assim, porque não é só arquitetura, não é só física, não é só você fazer uma montanha russa. É você fazer e pensar o que eu posso fazer além de uma montanha russa, como eu posso tornar essa experiência uma experiência diferente das outras montanhas russas, ou fazer um animatrônico, como eu posso fazer ele o mais realista possível. É o tipo de coisa assim que os caras vão inventar a roda, né? Não sei se é exatamente o termo, mas eles vão basicamente ter que inventar o que não existe. E esse documentário... Só um segundo. Dica para quem for podcaster e for gravar alguma coisa: nunca coma sequilho antes de gravar um podcast. Eu sou burro, então tanto faz. Esse documentário, que inclusive, se eu não me engano, deixa eu até confirmar que eu tô computando na frente, Wesley e Works. Eu devia ter pesquisado isso antes, mas eu tava com muita preguiça, eu tô cansado, então ele foi dirigido pela neta de Ub Iwerks, que foi imprescindível, foi um dos caras fiéis ao Walt Disney quando ele perdeu o emprego, quando ele perdeu o Oswald para a Universal, né? E ele também foi co-criador do Mickey. Ele foi o responsável por dar
aquele toque final ao Mickey. E ele também foi um inventor fantástico, ele que desenvolveu o sistema da câmera multiplano que foi usada, começou a ser usada em Branca de Neve e no curta The Old Mill. Então, espetacular. E ela é produtora de cinema, né? E ela aparentemente faz ela faz documentários, até onde eu tô vendo aqui, documentários sobre animação, sim. Ela fez The Pixar Story. E ela fez The Ub Iwerks Story, um documentário sobre o avô dela. Então, o nome The Imagineering Story tem um precedente, né? Também fez sobre a Industrial Light and Magic. Eu vou ter que ver esses filmes depois. Eu não vi. Eu não sabia que ela tinha feito tanta coisa. Tá, enfim. Ela fez esse documentário, essa série de documentários, e ela teve assim livre acesso para bisbilhotar lá os escritórios, os estúdios dos Imagineers, e é uma parada assim espetacular. Imagem de arquivo. É uma coisa fantástica, porque tem muita coisa dos anos 60 que foi documentada por eles, né? Porque assim, quando eles faziam os experimentos lá dos brinquedos, das coisas, eles gravavam, que era para saber o que eles fizeram, qual era o efeito que tinha. E não só isso, mas cenas assim de construção, eles construindo os parques, construindo as paradas, fazendo... Eles têm tudo isso arquivado. E é espetacular porque tem um trabalho, eu não sei se é de restauração ou se ele já foi filmado assim, mas é simplesmente surreal você ver cenas dos anos 60 numa alta definição cristalina. É muito legal, muito bom o trabalho de pesquisa, de edição. Tem uns paradas que eles mostram multidões indo e vindo nos parques e tal, nas cidades também, que dá eu não sei exatamente como chamar, mas a ideia que dá é que é uma miniatura, né, que é uma maquete, só que é uma maquete viva. É muito bizarro, eu não sei como eles fizeram esse efeito, mas joinha para quem fez. E esse documentário ele vai começar desde quando o Walt começou a fazer os parques, né? O desejo dele, qual era a intenção dele com a Disneyland, quais eram as dificuldades que ele tinha, o fracasso que foi o primeiro dia, mas como eles foram ajeitando aos poucos. E o documentário vai contar mais da perspectiva dos próprios Imagineers. E é sensacional, porque tem alguns caras daquela época que ainda estão vivos, outros que faleceram há pouco tempo, realmente assim, que pouco antes da produção dos documentários terminar, eu acho que eles gravaram, e pouco tempo depois um deles faleceu, inclusive é dedicado em memória a ele, eu não lembro o nome dele agora. E é legal você ter essa perspectiva desse pessoal, porque eles vão te contar muitos segredos assim que você não para pra pensar. Você às vezes até sabe, mas você não tem aquilo resumido. Por exemplo, eles têm um negócio que, se eu não me engano, que faz um tempo já que eu vi os episódios, né? Então não vou lembrar assim de detalhes, mas que tem uma lei entre os Imagineers quando eles estão planejando uma arquitetura, quando um prédio, uma parte, uma land, né? Que é a parada dos 3 níveis de aproximação, que é o lance para fazer a imersão total da experiência, né? Porque, como eu expliquei no outro artigo, quando você está num dos parques Disney, você não está só num parque, você está dentro de uma história, você está dentro de uma narrativa, e todo mundo que está ali dentro tecnicamente é um ator ou é alguém dos bastidores fazendo esse grande teatro. Os parques Disney são um grande teatro,
E você pode ser a estrela, né, o protagonista, normalmente é essa ideia que você tem quando você chega, ou você pode ser um mero observador também, né? Tem duas formas de interpretar isso, pelo menos eu vejo assim, não sei se tem mais, mas enfim. E aí eles têm essas 3 regras, né? Ou são 3 ou são 5, eu não lembro exatamente, eu tô com sono. Mas tipo, primeiro, quando o visitante chega no parque, ele vê o todo. Ele vê... vou dar aqui um exemplo. Ele vê uma casa. A Casa dos Anões. Né? Ele chega, vê a Casa dos Anões, vem a floresta. Aí ele entra, anda um pouquinho mais, chega mais perto, ele começa a sentir o cheiro da torta de maçã que a Branca de Neve está fazendo. E aí ele chega um pouco mais e abre a porta. O Imagineer, o cara que está projetando essa cena no parque, ele tem que ter em mente o todo e até do todo, né, do cenário completo, até a maçaneta que o visitante vai usar para abrir a porta. Então são muitos detalhes. E o Walt dizia... se você fizer um detalhe contradizendo o outro, o visitante vai se sentir enganado ou menosprezado. Eu acho que era esse o termo que ele usava. Porque, por exemplo, você tá na Fantasyland, né? Não, melhor, vamos para Adventureland, né? Que é a terra de Davy Crockett, a terra mais histórica do faroeste e tal. Se tiver alguma coisa lá no cenário, se tiver uma porta que pareça fora de lugar, que for uma porta de aço num período que não se usava porta de aço, se você tiver alguma coisa assim, né, o visitante vai notar, ele vai ver que tem uma coisa estranha, vai ver que tem uma coisa diferente ali, ele vai sentir que a inteligência dele ali está sendo menosprezada. E eles absolutamente não querem isso. A imersão é total, é uma coisa... Como é que é a palavra? É uma coisa imprescindível. Você tem que estar imerso naquele... É uma história. A minha amiga, a Gunter... Beijo, Gunter, saudade. Ela disse que quando foi pra Disney... Eu não lembro agora, acho que foi o Walt Disney World. A amiga dela perguntou lá pra uma das cast members, né? Uma das... É porque essa cast member tinha uma função específica. Qual era? Era tipo uma guia do lugar. Ela perguntou onde é que carregava o celular dela. E ela respondeu: a gente não usa eletricidade aqui, a gente usa mágica. A amiga dela: moça, eu preciso carregar meu celular. Ela: ali embaixo da mesa. Então, tipo, essa parte de manter a fantasia, de manter a parada lúdica, né? Se tiver alguma coisinha fora do lugar, vai soar estranho. Agora, eu não duvido que tenha carregador na Adventureland, né? Porque, pelo amor de Deus, mas o negócio é enganar o teu olhar pra tu não perceber aquilo logo de cara, né? E assim, pra quem gosta de truque de ilusionismo como eu, seja o truque básico assim de cartas, né, ou esses usados em grandes produções, essa série é fantástica. E eu reforço o que eu disse no podcast sobre as novidades do Disney Plus. Se você é da área artística, esse documentário é imprescindível, é obrigatório para você assistir, porque vai te dar uma visão, vai te dar uma coisa tão... Cara, o último episódio, né, que é sobre as modificações mais recentes dos parques, com Star Wars e Avatar, teve um momento que eu fiquei legitimamente uns 30 segundos de boca aberta, porque era uma parada tão genial. E é uma parada assim, escondida. Tipo, se você já viu Avatar, você sabe que tem aquelas ilhas flutuantes, né? Eles tinham que fazer essas malditas ilhas flutuantes no meio do parque. E, tipo, não era dentro de uma ride, não era dentro de uma montanha russa, num lugar fechado, não.
era no campo aberto. Era no campo normal, você entra e é pra ter uma ilha flutuante na sua frente. Sabe como é? Genial. Sabe como é que eles fizeram esse efeito? Ok. Os caras fizeram as vigas de aço específicas pra imitar cipó e vinha. Eu fiquei, caramba, que parada, meu Deus. E porque é genial, porque as ilhas ficam com as vinhas, ficam com aquele emaranhado de árvore naturalmente. Eu não lembro se no filme tinha essas ilhas, mas eu só vi o filme 2 vezes. No cinema. Da primeira vez eu dormi, então eu não vou lembrar. Mas as fotos que eu vi, trechos do filme que eu vi em outras vezes, tinham umas ilhas com esses cipós e só dentro do lugar. E era, e assim, nossa, eu fiquei, nossa, que parada sensacional. E eles misturam com outras vinhas reais que eu digo assim, que não são de metal, né? Claramente são falsas, mas eu fiquei, rapaz, eu contando não é tão impressionante quanto vocês assistindo, de verdade. E assim, eles não só mostram uma coisa que é legal desse documentário. Eles, como eu falei, eles tiveram livre acesso para todos os documentos, para pancada de coisa. E eles não só mostram o resultado final, eles mostram o antes. Eles mostram os caras mexendo na maquete, mostram eles fazendo desenhos, mostram eles cavando e fazendo os desenhos de pedra no cimento. É muito, muito, muito legal. Tem um pedaço muito específico da Carlos Land, eu acho que é assim que eles chamam, que eles mostram como eles fizeram para usar as pedras, né, as rochas, para esconder postes de eletricidade lá atrás, que eu acho que era fora da propriedade do parque. Eu acho que era lá no meio da rua, poste da rua. Coisa assim que eles não têm poder para mexer, né? Um maldito poste. E eles usaram montanhas específicas e desenhos específicos das montanhas para cobrir esses postes. E não só isso, mas eles também mudaram o design para parecer mais distante do que ele realmente é. Eles usaram tons de marrom diferentes. Assim, sério, se você é artista, dá um jeito de assistir essa série, porque é muito, muito, muito bom. Tem trechos de arquivo também do próprio Walt Disney, ele falando sobre o trabalho dos Imagineers, como eles tinham que projetar as coisas, a própria filosofia por trás, de como ele usava isso para... Ele queria deixar isso para as crianças dele, mas... Enfim. E é legal também ver os próprios caras falando isso, dando relato deles. É muita coisa. E não só os Imagineers. Tem coisa do Michael Eisner também. Uma das coisas que eu acho muito legal que o Michael Eisner disse é que normalmente se pensa que quando você coloca um limite de orçamento nos caras, quando você coloca um limite de orçamento na equipe que está trabalhando lá, eles vão ficar menos criativos, vão ficar um pouco mais preguiçosos, eles vão cortar caminho, vão usar matéria mais barato, mas ele prefere fazer com um orçamento limitado, mas porque vai forçar os caras a pensar fora da caixa, pensar, ok, nós só temos isso aqui para fazer, como a gente vai conseguir isso com esse orçamento? Então é uma forma assim fantástica de pensar, eu acho que é bem na linha do que o Jim Henson também dizia, né?
que mais importante que o tamanho do seu orçamento era a qualidade da sua ideia. Então uma coisa meio que complementa a outra. O irônico é que ele estava falando isso justamente no pedaço sobre a California Adventure. California Adventure. Os anos se passam e ela continua sendo uma punchline. Só por causa da história conceitual. Nossa. E outra coisa, o documentário ele não se intimida de realmente mostrar e falar desses fracassos que eles tiveram. Como California Adventure. Assim, eles nunca vão tão longe como um youtuber independente faria, né? Que o... Quem foi? Eu acho que foi o That Jerk with a Camera. Eu acho que foi. Algum dos vídeos que ele faz sobre o California Adventure, que ele taca logo a piada dos Simpsons, né? Que o Homer tá levando a mãe dele fugindo da prisão e ele diz: mamãe, não se preocupe, eu vou levá-la para um lugar onde não há uma viva alma. Disney California Adventure. Eles não iam fazer isso. Eles não iam colocar um negócio desse. Mas assim, eles falam em detalhes sobre o fracasso que foi. Os próprios Imagineers falam como era uma ideia imbecil. De tipo, o cara vai fazer uma Califórnia miniatura com os cartões postais menores na própria Califórnia, quando você pode simplesmente pegar teu carro, tipo, você vai pagar para entrar no lugar e ver a Golden Bridge em miniatura, podendo pegar seu carro, andar uns 10 quilômetros de distância e ver a própria Golden Bridge. Era uma ideia meio retardada. A intenção era boa, de celebrar a Califórnia, seja lá o que isso signifique, mas na prática era uma ideia muito imbecil. Era uma ideia desnecessária. Eu não sei o que o Michael Eisner tinha na cabeça. Foi logo quando o combustível criativo dele começou a cair, começou a esvaziar e ele começou a ser mais arrogante com todo mundo. Mas isso é história para retrospectiva de Walt. Eu vou falar um pouco mais de detalhes lá. Mas mostra ele falando sobre o Disney California Adventure e tal, falando das intenções dele. Mas tipo, mano, tinha um carrossel gigante com um sol, com um rosto. Tipo, que? É tipo, você vai pra um parque Disney, você espera uma experiência Disney, aí os caras vão Califórnia. Outra coisa interessante, o documentário também fala sobre o Disney's America, mas pelo que eu vi não tinha muita coisa além do que eu já vi no YouTube. A Disneyland Paris tinha algumas coisas a mais. Eles também falam do fracasso que foi a Disneyland Paris no começo. É bem drama. Tem umas partes assim que eles não têm medo de mostrar o drama que foi pros Imagineers, porque assim, quando a gente lê esse tipo de coisa, né, a gente imagina, geralmente eles focam no CEO, né, no caso Michael Eisner, que teve a decisão de fazer o primeiro parque Disney fora dos Estados Unidos e foi na França e foi um desastre, porque os franceses não queriam, porque os esquerdistas franceses diziam que era se vender pro capitalismo yankee, porque ia destruir vinhedo, alguma coisa assim. Mas ninguém parou para pensar do lado dos Imagineers, né? O que eles tiveram que passar por isso, né? Pro Michael Eisner, ok, foi um desastre financeiro por muito, muito tempo. Eu acho que só recentemente que o parque começou a operar com lucro, né?
Mas assim, os Imagineers, o que eles tiveram que fazer para esse parque funcionar? O que ele tinha que ser diferente dos outros? E aí mostra os Imagineers discutindo, mostra eles contando o que eles tiveram que fazer, porque eles pensaram, ok, Paris é a terra dos castelos, o que a gente pode fazer para impressionar os franceses? O que é que os franceses gostam? Os franceses gostam de uma culinária alta, uma culinária chique, de tomar vinho. Então vamos trazer isso, vamos adaptar isso de alguma forma para o parque. Vamos fazer... O negócio é, a França é um país de castelos, tá? E que tal se a gente trazer castelos de contos de fada? Fazer castelos mais bonitos ou exagerados ou romantizados do que os castelos reais e tal. Eles tiveram uma linha de pensamento interessante. E de novo, respeito demais esses caras pelo trabalho que deve ter sido estressante, né? E assim, o resultado ficou bom. Então, cara, o que mais? Tem, claro, aquelas anedotas também que muita gente já conhece de como era que tinha uma quadra de basquete escondida no subsolo da Disney. Não tem. Eles mostram. Sabe o que tem? Seguinte, alguns cast members acharam que seria legal você se divertir um pouco no trabalho também. É tipo, eles mostram, legal que eles mostram os túneis subterrâneos, o pessoal lá passando de carrinho, de golfe e tal, e mostra assim a marcação, porque assim para você se orientar, você saber onde, se você tá na Tomorrowland ou na Adventureland, e eles mostram isso lá e tal, a tubulação. E aí um dos pedaços, eu não lembro agora, se eu não me engano era na Tomorrowland, mas eu não lembro perto de que atração era, que algum dos cast members foi lá e colocou uma cesta de basquete com aquela base atrás, aquela placa atrás que eu não lembro o nome, que é o do rebote, né? Botou lá e deixou as bolas de basquete lá. Aí tipo, quem passava por lá pegar, 3 pontos e voltava pro trabalho. É só isso. É só isso. Lembrei, foi no Matterhorn. É perto do Matterhorn. Que até o cara que desenhou, que projetou a atração, né? Ele nunca tinha assinado o nome dele lá. Então, assinatura de um monte de cast members, mas não tem o dele lá. Ele foi lá e assinou. Achei muito legal isso. Muito legal. E assim, mostra também quem quer que tenha escolhido os caras para o trabalho, escolheu para o trabalho certo, né? Por exemplo, para fazer a Cars Land, pegaram um cara que era apaixonado por carros. Ele mostra ele lá projetando os carros, as atrações, os animatrônicos. E assim, tem umas filosofias de trabalho muito interessantes lá também. Tem um cara que eu morro de medo dele, ele me dá agonia, mas é porque ele tem tipo 30 brincos na orelha esquerda e fica pendurado, eu tenho agonia. Mas ele que projetou a Avatarland, eu não sei, Pandora, foi ele que projetou o pedaço lá de Pandora do Animal Kingdom. Mas perguntaram para ele se tinha algum trabalho que ele absolutamente odiava ter que fazer, né? Porque assim, durante todo o documentário o pessoal falou, não, muito legal, tá aqui na Imagineering, é muito divertido trabalhar. O próprio Walt dizia, eu vou pro estúdio para trabalhar, Imagineering é meu playground, onde eu vou para me divertir. Tanto é que os Imagineers, eles não respondiam a mais ninguém. Eles respondiam ao próprio Walt, porque era uma coisa tão fora assim da caixa, era uma coisa tão absurda que eu acho que a maioria dos investidores não entendeu o que raios eles estavam fazendo ali. Então tinha que ser o Walt Disney. Enfim, esse maluco, que eu não lembro o nome,
perguntaram para ele se tinha algum trabalho que ele odiava fazer, que ele odiou fazer. Ele respondeu: tem sim, mas eu me pergunto o que eu posso fazer para tornar ele interessante. Que eu acho que aí foi quando ele falou de Pandora, né? Então assim, é muito difícil resenhar um documentário, ainda mais um documentário tão longo quanto esse. Cada episódio tem tipo 40 minutos, 1 hora, mas é espetacular. Eles vão falar não só dos parques, né? Mas de tudo que os Imagineers trabalhavam. Dos parques, da linha de cruzeiros, da reformulação, né? Eles vão falar sobre a mudança do Hollywood Tower of Terror para a atração do Guardiões da Galáxia Breakout, como foi a reação da internet. Sim, outra anedota que eu adorei ter ouvido foi a da Tokyo Disneyland. Você sabe como foi que surgiu a Tokyo Disneyland? A Tokyo Disneyland é o único parque Disney que não é operado pela Disney. Eu acho que é os da China também. Alguns. Eu acho que de Hong... Não é de Hong Kong, é de Xangai. Hong Kong não é China, né? Claro que não é. Eu acho que é de Xangai, que também tem uma parte do governo, enfim. Mas a Tokyo Disneyland, ela é operada por uma empresa japonesa, né? A Tokyo... Não. Oriental Land, se eu não me engano. E aí, tipo, eles viram o sucesso que a Disneyland estava fazendo e eles queriam aquilo em Tóquio. E o presidente da época, se eu não me engano era o Card Walker, ele disse: esses caras estão malucos, a gente não pode fazer isso. E aí ele conversando com os japoneses, e aí tipo ele colocando cada vez mais como é que é a palavra? Mano, chega essa hora, meu cérebro para de funcionar. O tique e o teto batem a cabeça e começa a dormir. O pior é que às vezes eu sei a palavra em inglês, mas eu esqueço a palavra em português. Enfim, o Card Walker estava fazendo cada vez mais imposições absurdas para os japoneses. Eles sim, eles anunciam tudo. E tipo, chegou uma hora que era basicamente uma piada de mau gosto, porque ele chegou com tipo, ok, a gente vai fazer, mas vocês vão operar. Ele, sim, ele, caramba, eles querem muito a Disneyland de Tóquio, então bora fazer. E eles fizeram. E eu achei interessante, porque durante teve acho que foi um terremoto, né? Acho que no mesmo época teve um tsunami também, mas teve um terremoto na Disneyland de Tóquio e tem filmagem disso lá, das coisas mexendo, algumas coisas caindo, mas todo mundo lá seguro, porque eu acho, se eu não me engano, era um dos lugares mais seguros realmente, assim, de abrigo, né? Que tinha área ampla e tal. E aí mostra o pessoal lá e a voz lá nos speakers: fiquem calmos, tá tudo bem, tudo sob controle, não sei o que. E aí eles passaram uma semana sem abrir, ou foi 3 dias, eles passaram um tempo sem abrir, mas aí quando eles abriram, muita gente foi abraçar o Mickey, foi agradecer porque abrigaram eles no parque e tal, e porque eles, depois de uma parada incrivelmente traumática como que eles passaram, eles precisavam da diversão dos parques. Eu achei isso muito legal, muito legal, de verdade. Teve uns caras que até choraram. Teve uns Imagineers que choram contando essa história, é sensacional. Então, se você gosta desse tipo de coisa, se você gosta de saber o truque por trás da mágica e isso não te tira a graça da mágica, pelo contrário, melhora, como é o meu caso, assista Imagineering Story. Assista, vale muito a pena. É incrivelmente bem produzido.
o conteúdo em si é interessante, é contado de uma forma assim espetacular. E se você é artista, trabalha na área artística, seja escrevendo, desenhando, ou de engenharia também, né, de física, é obrigatório assistir The Imagineering Story. Vai abrir a tua mente para uma pancada de coisa e... Nossa, sensacional, sensacional. Muito bom. Você está ouvindo o podcast do Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. E agora, para o segundo bloco desta galopante galopada entre coisas do Disney Plus que eu assisti. The Mandalorian, que é atualmente a terceira melhor coisa que a Disney já fez com Star Wars até agora. Terceira? Agora eu tô em dúvida. Ok, talvez a quarta, não sei. Vamos botar em ordem. Em quarto lugar eu colocaria Solo. Em terceiro lugar eu colocaria Mandalorian. Não. Vamos refazer isso de novo. Volta. Em quarto lugar eu colocaria Star Wars Rebels, porque ele é absurdamente bom, mas quando ele é chato, ele é absurdamente chato, né? Os episódios de fila é um saco, mas quando ele é bom, quando ele trata do Jedi, quando ele trata de minúcia, de Império e dos Mandalorianos, é muito bom. Em terceiro lugar, Solo, que não é só a terceira melhor coisa de Star Wars que a Disney já fez, mas é o melhor filme de pirata que a Disney já fez desde Piratas do Caribe 1. Em segundo lugar, Mandalorian. E em primeiro lugar, o crossover de Star Wars com Phineas e Ferb. Pronto. Com isso dito, Mandalorian é uma série que... Olha, eu tô vendo isso ser prometido há muito tempo. Se você era de algum fórum de Star Wars ou acompanhava as notícias da franquia lá por 2008, 2009, você deve lembrar que era rumorado, que tinham rumores de que ia ter uma série de Star Wars pra TV, né? E que seria uma série mais séria e que ia focar nos personagens da Orla Exterior. A Orla Exterior é como se fosse o faroeste de Star Wars, onde o Império e a República não tem muito poder lá, então o pessoal é dominado por gangue, por máfia, por gente assim realmente de ralé, basicamente a favela, né? A Orla Exterior é como se fosse a favela. Você deve lembrar que é mencionado, né? Tatooine é um dos planetas da Orla Exterior. O Império e a República têm
pouco ou nenhum poder por lá, né? Você vê... Esse tema é usado no episódio 1, se eu não me engano. Na nova trilogia não lembro se é usado na clássica. Mas... Mos Eisley, aquele pedaço ali. Inclusive, rumores diziam que Zac Efron, que na época ainda estava em altíssima por causa de High School Musical, ele seria um dos personagens. E eu lembro vividamente o pessoal nos fóruns de Star Wars reclamando porque não queriam que se tornasse um musical. Esse era um medo comum da internet no final dos anos 2000 e começo dos anos 10. Eu não tô zoando. Mano, eu lembro o pessoal reclamando que o live action de Death Note, também tinha rumores na época que ia ter o Zac Efron, rumores, de novo. Galera dizendo, eu não quero que ele comece a cantar depois que ele mata o Hélio. Pelo amor de Deus, eu era um moleque na época e eu já entendia que não era assim que funcionava. O que é engraçado é que existe um musical de Death Note japonês. Meu Deus, a vida é muito irônica. A realidade é sem condições. Enfim. Onde é que eu tava? Sim, Mandaloriano. Então, eu tava esperando por uma série assim há muito tempo, desde que eu era moleque. E ainda bem que eles acertaram. Mandaloriano é tudo que eu esperava naquela época e eu não sabia o que queria. Porque, primeiro, ele é focado em um Mandaloriano, né? Que desde essa época dos fóruns também eu achava muito legal. Tinha um pessoal que até ensinava a falar a língua dos Mandalorianos. Eu até aprendi algumas palavras na época que até hoje eu sei, né? Eu sei uma música quase toda em Mandaloriano, que é o tema do Republic Commando, né? O Votean. Kando si sakaro ta votean Koru santa aden mi votean Balcote darasum cote. Pois é. E sim, eu sei a tradução de algumas coisas. Meu mandou tá enferrujado. Eu lembro que Cote é glória, Coruscanta, Adenmi é tipo a ira de Coruscant, coisa assim. Darasum Cote é glória eterna, inclusive é parte de uma da frase eu te amo Mandaloriana, que não é eu te amo, mas é o mais próximo que eles conseguem porque eles são uma raça guerreira, que é uau, agora eu esqueci. Não, pelo amor de Deus. Cardaraço, não é isso. Mano, que raiva. Eu vou ter que ir atrás, Eu costumava saber, eu juro. Nicartail Gardarasmo, eu sabia que tinha um Gardarasmo em algum lugar, né? Que quer dizer, eu vou te conhecer até o fim da minha vida. Eu só tava esquecendo como era o eu em Mandaloriano, que é a Ni, né? Eu devia ter me lembrado disso. Mas tem outras coisas também, como eu sabia contar, se eu não me engano. Não, eu tava aprendendo a contar. Tem frases como Oliit, Orixia Taulin, que é família mais do que laço de sangue. Então eu sabia um pouco de Mandaloriano. Vote é irmão, Votean é irmãos. Eu sei, caramba. Os caras aprendem Klingon e eu aprendo Mando, é sensacional. Enfim, eu já tava empolgado por Mandaloriano porque focava
nos Mandalorianos teria um foco grande e é uma raça que eu realmente gosto. Tanto é que, de novo, eu aprendi alguma coisa de Mandaloriano. Eu gostava deles, eu gostava da mitologia pela raça, as armaduras, o fato de que eles eram uma raça de guerreiros. Então era uma coisa muito curiosa pra mim, que tinha um potencial criativo absurdo. Tanto é que foi mostrado em Rebels. Já tinha sido mostrado em livros e quadrinhos, mas como na época eu não tinha grande fluência em inglês, eu não lia, né? Então, agora eu já posso ler, já posso ir atrás de alguma coisa. Mas eu lembro que na época eu tinha os quadrinhos de Star Wars com algumas histórias de Mandalorianos do Jango Fett, né? Eu lembro de ler e ficar, caramba, que legal, não só pela história em si, mas pela técnica narrativa da história em quadrinhos, que mesmo sendo, eu fiquei fascinado na época porque mesmo sendo história em quadrinhos, tinha uns momentos que eu podia visualizar perfeitamente a ação na minha mente, sabe? Era um desenho, um traço muito claro, um layout muito bem trabalhado. Eu só queria lembrar como era o nome da história. Eu devo ter guardado em algum lugar aqui, eu vou atrás. Enfim, Mandalorianos já são uma coisa muito interessante, né? Mas a série em si não foca tanto na cultura mandaloriana, né? Star Wars Rebels tem mais cultura mandaloriana, mais backstory sobre a raça do que o Mandaloriano. O que é um ponto bom, porque o Mandaloriano é uma série de faroeste. Uma coisa que o pessoal parece que não entende sobre Star Wars, inclusive o pessoal que está lá trabalhando com Star Wars, é que Star Wars é uma história de fantasia medieval com roupagem tecnológica. Não só fantasia medieval em si, mas é uma história onde normalmente não se tem tecnologia. Por exemplo, os filmes originais, né? Isso, tanto a trilogia clássica como a trilogia nova. A Disney trilogia também, mas ela não faz isso direito. É uma fantasia medieval. Você tem cavaleiros, você tem magia, você tem política. Você tem a aventura de uma fantasia medieval. Você pega o arco... Willow é basicamente Star Wars numa temática puramente medieval. Então, não é difícil de enxergar isso. O legal de Star Wars é isso. Star Wars não é uma ficção científica. Ficção científica é Star Trek, que eles têm uma base científica para quase tudo. Não tem base científica para um sabre de luz. Simplesmente é legal, pelo mesmo motivo que não existe uma base científica para a espada do rei Arthur se soltar da pedra quando o próximo rei da Inglaterra puxar. Não tem base científica, simplesmente é legal, simplesmente ajuda a história, da mesma forma que das viagens de interespaço. Star Wars Rebels entendeu isso, Solo entendeu isso, Rogue One entendeu isso, só que teve tanto problema que acabou sendo é simplesmente uma história mal contada. Mas assim, o coração dele tá no lugar certo. É um filme de guerra com roupagem tecnológica. Eu posso aceitar. O que eu não posso aceitar é um filme chato, com personagens esquecíveis. Pena. Mas assim, quando você entende o que você está fazendo com Star Wars, fica muito mais fácil de contar uma história interessante. E é isso que Mandalorian faz. Muitos filmes de faroeste, eles eram focados naquele personagem misterioso. Era o Clint Eastwood, que você nunca sabia o que ele ia fazer, que você não sabe qual é o próximo passo que ele vai dar, o próximo tiro que ele vai dar, quando ele vai dar, onde ele vai dar. Aquele suspense no ar. Os caras ao redor ficam olhando como se eles não tivessem nada a ver com isso, mas no fundo você sabe o que eles têm. Eles estão pelo menos curiosos para saber o que ele vai fazer. E aí ele faz. E todo mundo
é alterado por causa disso. Entende? É esse tipo de história. E assim, eu assisti Três Homens em Conflito. É um saco, só o clímax que é interessante. De verdade. É um filme muito superestimado, muito mesmo. Mas eu vi alguns faroeste quando eu era pequeno. Filmes como Meu Nome é Ninguém. E outro com Terence Hill e Bud Spencer, que eu não lembro o nome. Eu só lembro que no final o Bud Spencer vira Mormon. Não, o Terence Hill vira Mormon. Eu tenho que atrás desse filme depois de novo, enfim. E assim, a ideia de ter o protagonista que você não sabe o passado é muito interessante, é típica de faroeste, é isso que o Mandalorian faz. Você sabe que ele é um Mandaloriano, você não sabe porque ele tira o capacete, você não sabe o que ele tá pensando ali na hora porque o capacete esconde, e é uma atuação fantástica, né? E a história se revolve em torno do maior meme inesperado de Star Wars, que é o Baby Yoda. Que ninguém na série chama de Baby Yoda, só de a criança, mas todo mundo chama de Baby Yoda. Porque é um evento. Esse é o terceiro personagem da mesma raça do Yoda, que coincidentemente também é um dos personagens mais misteriosos de Star Wars. Tanto é que só existem 3 personagens em toda a franquia, toda a saga, que são dessa raça, e ninguém sabe o nome dessa raça. Até meios oficiais chamam de raça do Yoda, que é o Yoda, é a Yaddle, que é outra membro do Conselho Jedi, e esse moleque. E do mesmo jeito ninguém sabe o que esse moleque faz, quem ele é, de onde ele veio, qual é o limite dos poderes dele, quais são as intenções dele. E o Mandaloriano, ele é convocado a levar esse moleque para um cara, só que aí ele acaba criando uma certa afeição pela criança, ele não entrega, e aí todo mundo começa a caçar ele, aí é aí que começa a desenrolar a história mesmo. Mas veja bem, Três Homens em Conflito, para quem gosta de faroeste, não é maçante, talvez, né? Para quem não é nem alguém que gosta, é alguém que está habituado, né? Porque assim, quando você começa a assistir muito um gênero, você começa a ver os clichês e começa a se habituar ao ritmo narrativo, às vezes até de país, né? O ritmo narrativo da China é totalmente diferente do ritmo narrativo do México. Então, se você vai ver um desenho animado desses 2 países, é uma experiência totalmente diferente. Porque o chinês tem aquela coisa de ser mais elegante, de ser mais gracioso, de tomar tempo para desenvolver os personagens, enquanto os mexicanos são uma coisa mais rápida, uma coisa às vezes mais escrachada. Até em momentos lentos você sente que é um momento lento diferente do momento lento e emocional chinês, né? Então eu não sei se também tem diferença entre faroestes dos países, porque eu não sou muito próximo do gênero. Mas de novo, eu tenho um certo conhecimento do que é. Para alguém que é acostumado com faroeste, talvez Três Homens em Conflito seja muito, muito, muito chato. Para uma pessoa normal, é um filme muito arrastado, que quase nada acontece. Assim, a beleza do gênero tá nisso. Tá nesse suspense de ficar na dúvida sobre o que o personagem vai fazer, qual é a aproximação dele, por que ele tá fazendo isso, né? Isso tudo é feito lentamente. E aí é que tá a graça, aí é que tá a beleza, né? Série de TV, cara, eu cresci vendo Bonanza. Série de TV tem um ritmo diferente, mas ainda tem uma coisa mais ou menos parecida, né? Não acontece muita coisa, às vezes algumas coisas demoram um pouco mais de tempo para acontecer. Mas de novo, é uma série de TV, para ser uma coisa mais curta, então eles têm um ritmo diferente. Se eu não me engano, Bonanza tem um ritmo narrativo parecido com o de Star Trek, mas eu não lembro bem de Star Trek, então, enfim. O Mandaloriano é perfeito porque ele é um faroeste para pessoas que não gostam de faroeste. Ele tem aquela narrativa lenta, aquela narrativa um pouco arrastada, que pouca coisa acontece,
Mas eu acho que ele tem uns cortes de câmera lentos o suficiente. O diálogo também não é lento, né? É um diálogo curto, por vezes, é um diálogo pouco, mas ele é um diálogo incisivo. No Três Homens em Conflito tinha uma cena que o Mal chegava lá na casa do cara e era um tempão pra ele olhando pro cara, e o cara mandando a esposa se esconder, aí ele entrava, aí ele pedia comida, aí o cara dava comida, aí ele ficava de conversa pouca, ficava perguntando tipo como foi seu dia, quem passou por aqui, e o cara ficava hesitando, tipo lá pra metade da cena tu vai entender qual era o objetivo dele, sabe? Com a conversa pouca. Pronto, o Mandaloriano tem isso, mas ele é bem mais incisivo. Ele não é chato, ele é uma coisa em constante movimento. E lá pra frente, os episódios mesmo começam a ficar mais dinâmicos, começa a aparecer mais personagem, começa a aparecer mais história. A gente vai lentamente descobrindo quem é o Mandaloriano, qual é o passado dele, assim, cada coisa a seu tempo. E cada episódio também tem grandes sequências de ação. E assim, ação estratégica, ação de coisas realmente de faroeste, coisa tipo de usar de artimanha, usar de esperteza na hora do aperto. É muito bom, muito interessante. É o que Star Wars devia ser, cara. É o que Star Wars devia ser. Talvez eu vá falar isso outro dia com mais detalhes, mas Star Wars devia, nessa era Disney, devia focar nesse tipo de história. Claro, eles estão com os atores velhinhos, eles querem dar um final digno pra eles. Infelizmente eles não conseguiram, porque a gente assistiu Os Últimos Jedi. O último papel da Carrie Fisher como Leia viva, e eles fazem aquilo. Não dá certo. Então, é o tipo de coisa que eles iam focar. E assim, deu certo com Solo. Não deu tão certo com Rogue One, mas tipo, é perdoável. Solo sim, foca num dos personagens principais, mas é uma história fora das trilogias, né? É o tipo de coisa que eles deviam fazer. É Zé do Latino. Mandaloriano se passa nessa era Disney, mas eles não focam no que está acontecendo lá, né? Se não me engano, acho que é depois da trilogia Disney. Eles mencionam ainda a Resistência e os... Como é o nome lá? Dos neonazistas? Da Nova Ordem. Mas nunca chega a aprofundar muito, nunca chega a ser demais. O foco é realmente a orla exterior, aqueles personagens, o Mandaloriano, a menina que era clone, combatente clone pesado, o robozinho lá. É muito, muito, muito bom. E assim, sem querer estragar a surpresa, né? Mas o final que eles deram, eu achei tão meh. Tipo, o último episódio não tem cara de último episódio. Eu não sei exatamente o que eu tava esperando. Assim, não é que tenha sido ruim, não é que ele tenha sido épico. É a primeira vez que a gente vê o Mandaloriano usando o jetpack lá, né, clássico dos Mandalorianos. Mas eu não sei, faltou alguma coisa, eu não sei dizer exatamente o que foi. Mas eu tô muito ansioso pra saber o que eles vão fazer agora, porque essa primeira temporada pode ter sido só pra estabelecer o universo e esses personagens. Se essa foi a intenção, ótimo, manda ver. Eu quero muito saber o que raios o Jon Favreau vai fazer agora, porque essa é uma das melhores coisas que já aconteceu com Star Wars, de verdade. Então, se você tiver tempo, se você tiver interesse, se você não gostar de Faroeste, mas tá disposto a se habituar a alguns clichês do gênero de forma leve, vá assistir Mandaloriano, porque vale muito, muito, muito a pena. A Zelda tá brincando ali.
Ok, então, era isso que eu tinha pra hoje, né? É muito difícil você falar sobre séries que você assistiu no decorrer do tempo, né? Que alguns detalhes não ficam tão frescos na cabeça, mas o conceito geral pegou. Prometo que os próximos episódios vão ser melhores, até porque eu pretendo fazer podcasts sobre séries antigas da Disney que estão sendo reupadas no Disney Plus. Pequena Sereia? Sim. Aladdin? Ainda não, porque não foi reupado. Super Patos? Totalmente. Kim Possible? Pode crer. Se você tiver alguma sugestão também, até filme, assim, algum filme aleatório do Disney Plus, desconhecido que eu possa falar aqui, ou até escrever um artigo sobre, manda sugestão, especialmente se você for padrinho, né? Quem não sabe, o padrinho é onde você doa uma quantidade mensal e você recebe recompensas, como ler os artigos antes de todo mundo, poder sugerir coisas como top 10 design de latinha de refrigerante, ou até sugerir aquele tipo de coisa que eu absolutamente não quero falar porque é muito ruim, tipo toda a série do Professor Aloprado com Ed Murphy. Se você quiser que eu escreva sobre aquilo, você vai ter que me pagar. Trilha de comentários também. Tem umas coisinhas legais lá. Se você quiser ajudar de outras formas também, tem o link dos associados no site. Você pode comprar meu livro lá, que é um livro musical sobre uma sereia que não sabe cantar e um pirata justiceiro. Eu juro que é muito mais interessante do que eu pareço fazer, que eu faço parecer. Deu 3 horas da manhã, eu esqueci a gramática, eu tranquei as faculdades mentais. Posso associar links também das outras coisas que eu boto por lá, ajuda muito mesmo, se você não tem ideia de como ajuda no blog. Pode ser qualquer coisa que você queira comprar na Amazon. Tem um parafuso que eu quero comprar na Amazon, você usa o meu link. Você abre lá, navega até achar o parafuso que você quer e compra o parafuso. Não sei porque você vai comprar um parafuso na Amazon, mas tudo bem. Também tem a loja de camisas, que faz muito tempo que eu não faço nada porque meu computador não roda mais o Illustrator por algum motivo. Eu tô tentando resolver isso há algum tempo, tô com as ideias de design de camiseta, mas as que tem lá são legais. E também divulgando, né? Se você é um quebrado que nem eu, divulga o blog, divulga o link, vê algum artigo que talvez interesse a algum amigo teu. E eu tô com sono, meu nariz tá começando a entupir. Tomara que não chova hoje de novo. E cuidem de vocês, da saúde mental, tá bom? Se cuidem. Até o próximo Capão Comenta, ou Disney Plus, ou qualquer outra coisa que eu vá inventar. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.